Toda doença tem consigo uma mensagem. E, para um bom entendedor, não precisa saber de medicina ou estudar psicologia para entender essas mensagens. Porque se a doença tem uma mensagem, ela está refletindo algo que você está fazendo errado, ou nesta vida, ou vida passada. Eu sempre costumo comparar, né, o problema que a pessoa tem de saúde hoje, por que ela é assim e o que houve para isso acontecer e ela ser assim. Assim, a ciência vai dizer, né, problema de DNA, problema hereditários, né? E cada doença ela é peculiar, né? Ela é especial, vamos dizer assim, para cada tipo de pessoa ou de um grupo de pessoa. Do que eu estou falando? Vamos falar de uma doença que a pessoa recebe, vamos dizer assim, por ser uma pessoa ingrata. Pô, ingratidão também traz doença, faz adoecer. Veja bem, existe uma doença, né, hanseníase, e separando grupos, porque eu trabalhei numa colônia de leprosos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de observar grupos, e eu formei no meu estudo grupos do tipo assim, não somente uma questão da medicina era causada pelos pacientes. Eu percebi, pesquisei e observei que um grupo era sujo no pensamento, sujo, não se importava com o corpo físico, pouco menos com a alma. Então, a hanseníase tem muito a ver com limpeza, ou nesta ou na outra vida. Não é porque a pessoa não gosta de tomar banho, né, que ela vai contrair esse tipo de doença. Ela é contagiosa, mas não a esse nível. Porém, à medida que ela for se tornando impura, ela pode conseguir, através, né, por falta de higiene, no futuro presente, esse tipo de patologia. Outro grupo eu observei, que era um grupo que estava recebendo uma radiestesia de graça, estava recebendo um tratamento de graça, mas não percebia gratidão naquele grupo. Aquele grupo, ó, você fez, você não fez. Tudo que ali é de graça para aquele grupo, aquelas pessoas que não têm a condição, não têm condições de pagar para o tratamento tradicional. Então, eles nem isso valorizavam. Não havia, assim, gratidão naquilo que eles estavam recebendo. Para eles, tanto faz. Cheguei também a uma triste conclusão que também tem muito a ver com um tipo de higiene mental, né? Mas o mais marcante ali foi a ingratidão. Espíritos ingratos. Eles não são ingratos hoje por alguma razão, por falta de educação, né? Pelo ego, pela moral, por falta de Deus, nada disso.
já em vida passada, eles já trazem esse tipo de ingratidão. A pessoa ajuda, eles não agradecem, não reconhecem aquela ajuda e muitos se sentem até humilhados. A palavra caridade nem toca nesse assunto porque senão ofende. Mas a grande percepção é que por mais que você fizesse, se doasse, você não via gratidão. Isso que me chamou mais atenção. Diferente do outro grupo, do grupo que se sentia sujo pelo sexo, acha que o sexo era sujo, pensamento sujo, negativo, né? Não limpava, tomava cuidado com o corpo espiritual, do tipo assim, olha só como é que as coisas são engraçadas. Um banho de erva, você limpa o campo magnético do corpo físico. As ervas, ela limpa, ela tem uma propriedade, cada uma erva, de trabalhar na determinada limpeza do corpo físico e também no corpo perispiritual. Porque tipo assim, você com um perispírito limpo, vamos dizer assim, perfumado, uma entidade que vive no lodo não se aproxima, não consegue se aproximar, aquilo para ela faz mal. Da mesma forma que um cheiro de mofo, um cheiro de tinta forte, um tipo de alergia que tenhamos, a gente não consegue estar nesse ambiente, a gente se afasta, assim na terra como no céu. Então a limpeza do espírito é muito importante através das ervas, tá? Porque ela está impedindo o seu corpo físico de adoecer, porque a doença vem de fora para dentro e nós temos diversas camadas que a doença vem penetrando. Quando chega no perispírito, ela já está se transformando em forma de miasma, que é uma sujidade que o pensamento da pessoa atrai de alguma forma. E geralmente é o pensamento negativo, ideias obscuras. E o banho, esse banho de ervas, é um banho de energia, se for o caso. Energizar quando a pessoa está muito cansada, se sente sugada energeticamente. Outro banho de ervas seriam banhos para, vamos dizer assim, afastar espíritos obsessores. Porque o espírito obsessor, com certo tipo de aroma, porque tem banhos fortíssimos de desobsessão. Mas nesse caso, somente você estaria limpando da mesma forma que você limpa o corpo físico, né? Você toma o seu banho, passa sabão, você está limpando a sujeira, aquela poluição. O banho de erva está afastando temporariamente um espírito obsessor. Somente se ele for do tipo encosto, porque aquilo incomoda ele. Então ele se afasta. Se for um tipo de obsessão mais agressiva, do tipo fascinação, quando a pessoa fica encantada por alguma coisa, né, e fica fanatizado por aquilo, o banho tem que ser mais forte. A partir de banho de alho, com fumo de rolo, né, com arruda, sal grosso, mais pesado, para repelir mais. Mas o banho não resolve problema de obsessão, claro, porque a obsessão está na nossa moral, no nosso pensamento. Nosso pensamento, nossa moral é que traz esse tipo de espírito. E tem um obsessor também que dá sugestão para sua vítima, isso a vítima aceita, ela não discute. O deprimido, ele está com um tipo de obsessor que não gosta de banho, vive no lodo e faz com que ela não tome banho. Então, com isso, está sujando o seu perispírito. O banho, sim, anima a alma, que anima o corpo e faz afastar essa entidade, até que você comece a melhorar seus pensamentos e sua moral. Se a partir daí isso não mudar,
Não vai adiantar nada. Você pode tomar banho todo dia de ervas e você não vai resolver o problema de obsessão. Estou falando aqui de limpeza espiritual. Então, cada erva tem uma propriedade para limpar a aura, para limpar o duplo etérico, né? Para energizar. Então, cada erva tem o seu banho. Mas quando a gente fala em ervas, as pessoas pensam assim: o cara é macumbeiro, isso é papo de macumbeiro. Peraí, gente, tem um tal de spa que prepare-se na terapia, lá no spa, banho de ervas. E esse banho é caríssimo. Enquanto que você pode tomar um banho de graça em casa, porque você pode pegar uma erva de um jardim, né, de uma mata. Você pode comprar até uma muda dessa erva, que é muito baratinho, coisa de R$1, R$2. Enquanto lá no spa, o mesmo banho que você está tomando, de energização, de limpeza, disso e aquilo, você está pagando uma fortuna. Mas a diferença está no status. Até aí, tudo bem. É uma questão, vamos dizer assim, regional. É uma questão de lugar. Ah, porque eu estou tomando um banho no spa, poxa, eu sou uma pessoa diferente das outras. Agora, se eu tomo um banho de erva recomendado por um radiestesista, um umbandista, cara, aí já é coitado. Coitadinho desse aí. Então veja como é que essas coisas são engraçadas, né? Como é que as pessoas têm o mau hábito de rotular as coisas negativamente. O que para mim é bom, mas para você é ruim. Poxa, peraí. Ah, eu tomo um banho de erva no spa. Tem até um nome bonito, fitoterapia. Mas se você tomar essa fitoterapia recomendado por uma outra pessoa que não seja, né, um terapeuta de um spa, aí você é pobre, coitadinho, né, essas coisas todas. Então já começa o problema por aí. Então, voltando ao assunto da ranzenice, das pessoas ingratas, elas em vidas passadas, tanto é que traz nessa, recebeu muita ajuda e não agradeceu. Elas eram orgulhosas e não mexia com seu ego e não agradecia. E para reparar esse orgulho, quebrar esse orgulho, né, para quebrar, né, essa coisa que mexia com o ego deles, eles tinham de passar por humilhação. Qual a relação, né, entre uma pessoa, no caso do grupo, não grata, para a ranzenice? É a pessoa ser humilhada, ninguém chegar perto dela para ela se sentir inferior. De alguma forma, né, ela poder resgatar esse tipo de sentimento. Porque ela vivia no spa, ela tinha condições, né, de ter um spa. E esse orgulho tem que ser quebrado, né? Porque uma pessoa é rica hoje, mas amanhã ela é pobre, porque ela passa pela prova da riqueza hoje e passa amanhã pela prova da pobreza. E na minha opinião, a prova da riqueza é pior do que a da pobreza. A ingratidão já veio desde o tempo de Cristo, onde a história lá, a passagem lá de Cristo, onde 10 leprosos, né, foram curados. E só um agradeceu. Peraí, 10 foram curados e um só agradeceu? Tem alguma coisa errada nisso aí. Então, eu paro para pensar, e o que me chama a atenção é que na radiestesia também acontece isso. Acontece muito disso. É tipo assim, as pessoas procuram, é de graça, é nessa que eu vou, toma-se o tempo do radiestesista, o radiestesista faz um puxado completo, desde a raiz do problema da pessoa,
né? Para saber que tipo de tratamento vai dar e vai passar, e acompanha a distância a melhor o tratamento. Porque às vezes um tratamento para radiestesista é para passar para aquela pessoa, mas não é o mesmo que o radiestesista passa para outra, não funciona, né? Isso se a pessoa se dispor a fazer, porque tem gente que cria problema. E na minha cidade não tem esse tipo de coisa, nessa cidade não tem erva, nessa minha cidade não tem esse tipo de profissional. Ai, não posso fazer. Ai, o que eu achei estão cobrando. Então tu tem uma opção, procura um centro espírita. Procurei um centro espírita, alguns estão fechados e outros estão cobrando. Pô, cobrando na pandemia, centro espírita? E assim, é um preço para ir fazer na sua casa e outro preço para fazer na mata. Centro espírita, nessa linha, para onde está caminhando a humanidade. Certo? Mas aí, em termos de ingratidão, ainda continua assim. Aqui melhoram, não agradecem. Aqui pedem ajuda, também não agradece. E até aquelas pessoas que estão, né, querendo fazer um livro a respeito de uma coisa nova e diferente, vem pedir ajuda a um radiestesias para contar uma história. E o cara dá uma história da vida dele que o cidadão acha interessante, mas não agradece. Ele diz que vai agradecer, mas não agradece. E a situação é tão chocante que é assim, agradecer, como eu estou dizendo, ninguém agradece. Mas se o radiestesista chegar, eu estou cobrando tanto, não vou fazer para você não, qualquer, sabe, meio erro que ele faça, que ele dê um dissabor, que a pessoa entenda mal, ela mais do que rápido vai lá falar mal de você, mas falar mal do radiestesista. Pessoas ingratas. Com 30, beirando 40 anos nessa linha, eu já era para estar acostumado, mas não estou. Eu cada vez me choco mais. Estou mais chocado porque centro espírita, os que estão fechados, estão, vamos dizer assim, tomando cuidado. E outros estão cobrando, onde não entendeu até agora a mensagem da pandemia. Mas tudo bem, essa pandemia despertou um lado muito negativo na humanidade. A humanidade teve a chance de mudar e melhorar. Já foi avisada sobre isso. Mas ela ainda é ingrata. Ela ainda está olhando para o interior dela. Ela só vê ela. E se sente na situação que você é obrigado a ajudar e não precisa agradecer. Uns se sentem culpados porque reconhecem o trabalho do terapeuta e tudo mais. Reconhece o trabalho do terapeuta e tudo mais e não quer ajudar e não consegue ajudar, né? Acho até que ele diz que não está cobrando, ele simplesmente quer pagar e se sente mal por não pagar porque sabe do trabalho dele. É uma situação, né? E outras, se puder explorar, exploram, dá trabalho. E se você cobrar dessa pessoa e ela se sentir ofendida, ela vai lá e te derruba. São pessoas ingratas. Aí volto a lembrar do grupo do qual, na colônia que eu trabalhei, o grupo que eu separei dos grupos ingratos e dos grupos sujos. Trabalhei com um grupo de cromoterapia, aplicando terapia, e outro aplicando outra terapia dentro da radiestesia. O grupo que se sentiram sujos, muitos começaram a ter um resultado positivo, modesta parte, nessa questão do tratamento. Dos ingratos não dava resultado. Então comecei a abrir o verbo, palestrar sobre isso. Tive de contar a historinha que Jesus Cristo curou 10 leprosos,
mas só um agradeceu. Se foi assim com Jesus Cristo, não podia ser menos pior comigo. Ou não seria melhor comigo, né? Mas amanhã a mensagem, uma doença está te dando uma mensagem, que não espero que seja essa, da ranzenice. Mas ela está dando uma resposta para você que alguma coisa não está bem, alguma coisa você está fazendo errada. Pare e vê. O corpo fala. E mesmo que a gente não entenda a linguagem do corpo, é fácil de parar e observar. O que você estava fazendo, não tinha aquilo. Você estava bem, não tinha nada. De repente você começou a fazer alguma coisa errada, começou a aparecer, né? Tipo assim, geralmente raiva, uma emoção negativa, né? Aquela implosão, mesmo que você bote para fora, não sai tudo para fora da raiva, do desabafo, você começa a ter uma má digestão, teu estômago começa a ficar pesadão. E toma remédio para lá, toma remédio para cá, e não consegue, vamos dizer, o processo de digestão a fazer naquele alimento que você comeu. Você come meio pão com refresco, com sanduíche, e parece que você comeu um boi. Mas a resposta está onde? Poxa, você está muito estressado, você está muito irado. E o teu corpo está dizendo. E no plexo solar, por que no plexo solar? Porque no estômago? Porque é regiões das emoções. Pode ir a tudo médico, fazer tudo quanto é exame, né? Que você está arriscado ali a desenvolver uma gastrite, uma úlcera ou um câncer. Se continuar nessa linha. Então peraí, estou errado. Meu corpo está gritando por isso. Vou mudar isso. Se alguma coisa faz te estressar, está te estressando, alguma coisa faz te irritar, pô, vai para o outro caminho. Vai desestressar, vai pescar, vai passear, fora daquele ambiente que está te fazendo mal. Mas, infelizmente, não é questão de esquecer para não agradecer. É questão ainda do ego. Nós somos sujos ainda. Nós somos errantes ainda. Nós nos sentimos superior ao inferior. Nós, né, maledicemos. Nós pisamos no pequeno. Nós berramos contra uma injustiça e cochichamos no nosso egoísmo. A cada vida, a cada encarnação, temos a oportunidade de melhorar isso. E cada doença que trazemos, por mais grave que ela seja, ela está ajudando a descarregar essa bagagem pesadíssima. Que, se não descarregar, de uma certa forma, não digo totalmente, porque numa encarnação, dependendo do que a pessoa fez, não vai conseguir descarregar tudo. Ela tem que descarregar aos poucos, mas ela não pode acumular, porque ela acumulando, ela está estragando o edifício eletrônico perispiritual dela, que é o responsável pela forma da próxima encarnação. Aí, com essa forma estragada, ela vai nascer com um probleminha. Se ela foi dura, ela não amou, né? Se ela se suicidou com um tiro no coração, ela vai nascer com problema cardíaco. Vai. Isso aí, se for kármico, então, ela vai viver operando e não vai resolver. Isso vai ser crônico. Né? Se ela teve aquelas emoções guardadas, rancor, né? Ódio, e sempre desejando mal para alguém, ela vai nascer com problema de estômago, sempre uma gastrite, sempre com uma úlcera, e não vai ter remedinho que melhore, a não ser ela melhorar isso. Medo, ela está danificando o fígado.
chamamos, a espiritualidade, o espiritismo chama de doenças kármicas, que são aquelas que a pessoa danificou um órgão, né? E que está trazendo um problema para aquela vida. Ela, poxa, problema respiratório, ela vive no hospital, né, fazendo nebulização. Por quê? Ela abusou do fumo, né, ou de drogas. Sim, existe aquelas também provocadas quimicamente. Existem alimentos, né, com conteúdos tóxicos, né, que nos causam alergia e problemas orgânicos, mas não estou me referindo a isso, né, porque isso é uma reação indireta, né? Eu estou falando da reação direta, consciente. É que nem o suicídio. Temos o suicídio consciente e o inconsciente. Qual é o inconsciente? Aquela pessoa que bebe muito, que arrebenta o fígado, dá uma cirrose. Ela vai encarnar como? Com o mesmo fígado, lindo e bonitinho? Não, ela vai ter sempre problema de fígado. E esse é um suicídio inconsciente, que ela fuma, vem fumar 10 maços de cigarro por dia até, vai arrebentar o pulmão. E ela não vai nascer com problema de pulmão, de respiração? Vai. Não vai viver lá no SUS da vida fazendo nebulização? Vai. E volta e meia ela vai ter crise. E aí? Todos os excessos destroem o edifício atômico do corpo físico. E todos os erros do egoísmo, né, da ingratidão, da falta de amor, né, da arrogância, vem através daquelas doenças, né, para corrigir. Tipo assim, por que nasce homem com alma de mulher, o afeminado, o gay? 2 motivos. A ciência diz que a mãe, na gestação, liberou muito hormônio feminino. Sim. Será que é só isso? Se eu estou fazendo comparação com as doenças, que no caso aí, claro, uma pessoa nascer com corpo de homem, com espírito de mulher, vamos dizer assim, afeminado, não é essa a questão. A questão é outra. Tá? Porque 2 explicações que eu vou dizer aqui agora, porque cada caso é um caso. A primeira é, o cara quando numa vida ele batia na mulher, ele, né, abusava da mulher, ele, né, humilhava, pisoteava essa mulher, e numa encarnação ele tinha de ser humilhado. Bem ou mal, e infelizmente ainda, embora está melhorando, uma pessoa que nasce com a questão, né, no feminino, no corpo masculino, o gay, o afeminado, é para ele receber de volta o preconceito, a humilhação, que de uma certa forma ainda existe, ainda recebe, e é ruim para essa turma. Então eles vêm para receber de volta aquilo tudo que ele fez aquela mulher passar. Vem para ser humilhado, vem para ser discriminado. E isso dói muito para eles. Está melhorando isso, porque nós estamos evoluindo um pouco e coisa e tal, mas ainda tem problema. Tem problema que volta e meia um leva uma surra, o outro morre, né? A outra situação, né? A outra situação é uma pessoa tem 10 encarnações como homem. Então ele pegou todo aquele trejeito de homem. Aí na seguinte, na 11ª reencarnação, ele vai ter que ter uma experiência como mulher. Poxa, mas um espírito teve uma experiência de 10 encarnações como homem e vem como mulher, ele não vai perder aquele trejeito de mulher, de homem. Ele vai
né? Ter uma forma mais forte da lembrança da masculinidade que ele era, pensar como homem, agir como homem, mas num corpo de uma mulher. Então, vejam bem como as pessoas têm outros tipos de doença, não organicamente, mas moralmente. Para sermos mais gratos, compreensíveis, respeitar o próximo ser humano, receber ajuda, sermos gratos, e sermos gratos pelo universo que nos deu tudo, né? Nos deu um corpo perfeito, saudável, temos que agradecer, uma casa, uma comida, temos que agradecer, oportunidade de trabalho, oportunidade de dinheiro para pagar as contas, né? Para curtir a vida, ter o merecimento de coisas boas. Que a gente não veio aqui também só para pagar boleto, mas temos que se agradecer com o universo e pedir perdão a esse mesmo universo, o mal que nós fizemos na vida passada, os maus pensamentos que nós geramos, e pedir que não venhamos mais errar, principalmente moralmente, porque o problema do pobre resolve com dinheiro, mas o do rico é com moral, e moral compra onde? Sejamos mais gratos. Então vamos agradecer, né, o universo por estarmos vivos, com saúde, corpo perfeito e saudável. Agradecer, né, guias e protetores, anjos e arcanjos, tudo que nos cerca, ter uma casa, ter uma comida, né, um abrigo, ter uma família, ter uma esposa, marido, filhos. Agradecemos sempre e nunca vamos pisar no menor. Vamos ajudar o menor também a ser maior. Gente, fica com esse entardecer e até a próxima, e espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço, até a próxima.